Augusto, eu sou a I3 do AC Camargo. Eu vim apresentar aí um artigo que a gente fez. Mas eu vou fazer uma coisa, é filho mesmo do Zé Rodrigues? Só não parece, mas esse trabalho foi feito em conjunto com a equipe do AC Camargo e o pessoal do IBCT. A gente, a princípio, resolveu levantar os dados de todos os pacientes que usaram a Alinta. E desse banco de dados que a gente fez, que tem mais ou menos 250 pacientes, a gente tirou aqueles pacientes que em primeira linha usaram combinação de platina e Alinta. A gente viu que tinha um N muito expressivo aqui a nível brasileiro. A gente acabou tendo ideia para fazer esse trabalho aqui. Então, esse trabalho foi publicado aí no mês passado na revista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O título dele, a gente tenta comparar a associação de cisplatina e Alinta com os pacientes que usaram carboplatina e Alinta para ver se a eficácia era semelhante no tratamento em primeira linha de carcinoma de pulmão não pequenas células. Vamos passando. Introdução: 80% dos cânceres de pulmão são carcinomas de pulmão não pequenas células, 40 a 70% já estão em estágios avançados, e os pacientes que não são tratados possuem uma sobrevida mediana em torno de 4 a 5 meses e uma sobrevida global em um ano de 10%. Então, na evolução do tratamento do câncer de pulmão, a gente vê que esquemas de primeira geração, que incluíam a cisplatina, mitomicina e fosfamida, eles tinham uma sobrevida global em um ano em torno de 10 a 15%, então um benefício pequeno em relação aos pacientes que não eram tratados, e esquemas de segunda geração, onde já começaram a associar a cisplatina e etoposide, alcançou uma sobrevida global em ano de 20 a 25% nos estudos antigos. E aí, com esse estudo da Schiller, em 2002, que ela combinou drogas de terceira geração, entre elas gemcitabina, navobine, taxanos com platina, a sobrevida global em ano já foi para 33%. Existem duas meta-análises que comparam a cisplatina com carboplatina no tratamento de câncer de pulmão. E duas meta-análises mostram que a cisplatina possui uma maior taxa de resposta e também uma sobrevida global. O valor é pequeno, mas existe esse benefício estatisticamente significante. Porém, uma terceira meta-análise não confirma esses dados, mas 2 contra 1 acaba prevalecendo que cisplatina em câncer de pulmão tem uma melhor eficácia do que a carboplatina. Vindo aí a ideia desse estudo de comparar a associação de carbo e Alinta com cis e Alinta. Novas drogas estão surgindo, cetuximab, o Alinta e bevacizumab, que estão sendo incorporados na primeira linha do tratamento de câncer de pulmão. E em questão, nós estamos estudando aqui o Alinta. Então, pemetrexed, que é o Alinta, o nome comercial, é um antimetabólico que ele age em vários sítios, ele inibe várias enzimas responsáveis pela síntese de purina e pirimidina. Então, ela inibe principalmente a timidilato sintase e secundariamente a dihidrofolato redutase e a glicinamida ribonucleotídeo formil redutase. Ela interfere então na síntese de purinas e pirimidinas, é um antimetabólico, então é a classe de drogas que ela se encaixa, e sabe-se que a suplementação com vitamina B12 e ácido fólico reduz de forma importante a toxicidade hematológica e também não hematológica dessa droga. Inicialmente ela tinha uma toxicidade importante, depois que se descobriu essa suplementação, a droga passou a ser utilizada com uma tolerância, com uma melhor tolerância em relação às drogas que existiam até o momento. Então, inicialmente os estudos fase 2, que estudavam tanto carbo como cisplatina combinada com Alinta, mostrou resultados comparáveis com as combinações de terceira geração, que eu mostrei que chegava a uma sobrevida global em um ano de 33%, e veio a ser aprovada pelo FDA em 2008, baseado nesse estudo fase 3, que foi conduzido pelo Scagliotti, que ele comparava cis e Alinta versus cis e Genzar em primeira linha e mostrou uma eficácia semelhante, sendo então aprovada nesses tumores em primeira linha. Porém, o aumento foi mais significante nos tumores não escamosos versus não escamosos. Então, os tumores não escamosos foram que tiveram maior benefício, chegando a uma sobrevida mediana em um ano, que até então não se tinha chegado com os tratamentos de terceira geração, que antes era em torno de 10 meses, e aí no subtipo escamoso chegou a 12 meses. Então, nosso objetivo foi comparar a sobrevida global, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta nos pacientes com carcinoma não pequenas células,
avançado metastático em primeira linha de tratamento, que foram tratados ou com a combinação de cisplatina e pemetrexed ou carboplatina e pemetrexed. A gente tentava também achar uma correlação das características clínico-patológicas com sobrevida, com taxa de resposta. Então, as instituições que participaram foi o AC Camargo e o IBCT. Os pacientes que a gente coletou foram de janeiro de 2004 a junho de 2010. Nesse período a gente coletou os pacientes. Então essa é uma coorte retrospectiva. E os braços de tratamento, quem fazia cisplatina usava 75 mg metro quadrado e a Alinta 500 mg por metro quadrado a cada 21 dias. Podia se fazer de 4 a 6 ciclos e alguns eram submetidos à manutenção com a Alinta e se tirava a cisplatina e outros não. O tratamento parava e ele iniciava um segmento. E o outro braço, a carboplatina no AUC de 6 e o Alinta na mesma dose que o braço anterior, também a cada 21 dias, de 4 a 6 ciclos, alguns faziam manutenção, outros não. Tinha a suplementação de vitamina B12 e dexametasona para evitar reações anafiláticas na infusão. Para avaliar a resposta, em torno de 2 a 3 ciclos eram realizadas tomografias para avaliação de resposta. O critério usado era o critério RECIST e a gente registrava sempre a melhor resposta obtida com o tratamento. Então, alguns trabalhos eles colocam a resposta, mas tinha que ser uma resposta duradoura. No nosso caso, a gente fez a melhor resposta. A toxicidade era avaliada pelo NCI, na versão 3.0. Na análise estatística, a gente usou o método de Kaplan-Meier para calcular a sobrevida global livre de progressão, comparação pelo teste de log-rank, e as variáveis qualitativas a gente comparava pelo teste exato de Fischer. Então esse é o quadro geral dos pacientes. Então a gente conseguiu 69 pacientes tratados com ambos os esquemas. Eu coloquei o total está na primeira coluna e a comparação dos grupos nessas duas colunas. Então PCAR é pemetrexed carboplatina, PC pemetrexed e cisplatina. Então a gente tinha 43 pacientes no grupo da carboplatina e 26 pacientes no grupo da cisplatina. Então uma prevalência no grupo da carboplatina. Entre os grupos das variáveis sexo, idade, performance, tabagismo, estadiamento, eram todos bem balanceados, porém na parte de performance predominava pacientes com ECOG-2 no grupo da carboplatina, o que é o racional de a gente oferecer carboplatina em pacientes com performance mais comprometido do que usar a cisplatina em pacientes com ECOG-2. Então acabou tendo esse problema, esse desbalanço entre os grupos. Então, o objetivo primário era avaliar a sobrevida global das duas combinações. Então a gente vê que no segmento de 10,4 meses, a sobrevida mediana de quem usou carboplatina foi 11 meses e quem usou cisplatina e Alinta foi quase 10 meses. O P não foi estatisticamente significante, então as curvas são bem superponíveis. Então são dois esquemas que tiveram estatisticamente a mesma sobrevida global. Em relação à sobrevida livre de progressão também não houve diferença entre os esquemas. Numericamente a cisplatina foi numericamente maior, mas não alcançou significância estatística. A gente vê que as curvas são bem superponíveis. Em relação à taxa de resposta, nos pacientes que usaram carboplatina, a taxa de resposta objetiva, que é a soma da resposta completa e resposta parcial, foi de 37%, enquanto a cisplatina a cisplatina com a Alinta teve uma taxa de resposta objetiva de 42%. Não houve diferença estatística entre as respostas. Em relação à taxa de controle de doença, que a gente somava a doença estável, a gente também vê para a carboplatina, a combinação com carboplatina, 86% de controle de doença e da platina 80% também sem diferença. A gente avaliou também, secundariamente, como havia essa diferença entre os tipos histológicos da resposta de Alinta. A gente comparou quem eram tumores escamosos e quem eram tumores não escamosos. E as respostas, ao contrário do que mostrou o estudo do Scagliotti, que ele mostrava uma taxa de resposta inferior dos carcinomas escamosos com a combinação, a gente vê nesse estudo que a taxa de resposta para quem era escamoso e quem não era escamoso
não tinha diferença estatística, tanto em resposta objetiva quanto em controle de doença. Em relação aos pacientes, a sobrevida dos pacientes de acordo com a resposta que eles obtinham. Então, pacientes que tiveram resposta objetiva, então ou resposta parcial ou resposta completa, somado com doença estável, eles tinham uma diferença estatística em relação a quem progredia. Isso é um pouco óbvio. Mas quando a gente, na verdade, a intenção aqui era avaliar se os pacientes que respondiam ou resposta parcial ou resposta completa apresentavam uma sobrevida global semelhante a quem tinha doença estável nesse esquema em primeira linha. Numericamente houve uma diferença, mas sem significância estatística. Então a gente não sabe se a amostra foi pequena ou se realmente quem tem doença estável ou quem tem resposta objetiva são semelhantes às sobrevidas desses pacientes. Tem um estudo que eu vou citar depois que, em segunda linha, quem tem doença estável e quem responde tem a mesma curva de sobrevida. Então não há diferença se o paciente respondeu ou não teve doença estável, ele mantém a mesma sobrevida global. Nesse caso, numericamente houve diferença, mas estatisticamente não houve diferença. Então, pegamos pacientes, então todos os pacientes tratados, a gente foi diferenciar quem era escamoso e quem não era escamoso. Então os pacientes que tinham etiologia escamosa se comportaram, tiveram uma sobrevida pior do que os pacientes com tumores não escamosos, 13 meses versus 8 meses, e esse dado alcançou significância estatística. Então o estudo ele vai de acordo com o que é observado na literatura. Pacientes com tumores escamosos submetidos a tratamento com Alinta têm uma sobrevida global pior do que os pacientes não escamosos. Então, analisando, procurando fatores de predição de sobrevida, nessa análise, primariamente a gente, entre a categoria sexo, idade e performance, o único que alcançou significância estatística é o tipo histológico, conforme a gente mostrou também na curva. Então, tumores não escamosos foram, nessa análise univariada, foi o único fator que alcançou significância estatística. Performance chegou quase em significância estatística, mas não, a gente considera como um P não significante. Em relação àqueles pacientes que tiveram resposta e avaliando todos esses fatores, também manteve-se o tipo histológico como um fator preditor de sobrevida nesses pacientes. E as outras variáveis não chegaram a ter significância estatística. Em relação à toxicidade, os pacientes que fizeram cisplatina e carboplatina, a diferença principal foi em relação à anemia, que teve significância estatística de um grupo teve maior taxa de anemia quem era submetido à cisplatina, mas era uma anemia principalmente grau 1, em comparação com quem fazia a carbo. E o mais importante, tá para cima, dá para ter mais para baixo, pacientes que fizeram uso da combinação com carboplatina tiveram mais taxas de neutropenia grau 3 e grau 4 do que quem fez cisplatina. Também de acordo com a toxicidade da carboplatina, que é mais mielotóxica que a cisplatina. Em relação às outras variáveis, não houve diferença estatística entre as duas combinações, porém é um estudo retrospectivo, às vezes não se anota direito em prontuário o grau de náusea, o grau de quem sabe que a cisplatina dá mais náusea que a carboplatina, mas nesse estudo, talvez como é retrospectiva, a gente acaba se baseando em prontuário, não foi estatisticamente significante. Então, em relação à discussão, a primeira coisa é que a eficácia das duas combinações foram comparáveis. Então, a sobrevida global da carboplatina foi de 11 meses e pela cisplatina foi quase 10 meses, sem diferença estatística. Em relação à sobrevida livre de progressão, também não houve diferença. A taxa de resposta objetiva e a taxa de controle de doença foram semelhantes entre os dois grupos. Mesmo com um número maior de pacientes com o ECOG-2, então com pior performance no grupo da carboplatina, isso não interferiu na eficácia do esquema. Então, mesmo pacientes com performance alterada ou performance pior, que foram submetidos à carboplatina e Alinta, tiveram uma sobrevida global semelhante a quem tinha um ECOG de 0 ou 1. Então, a sobrevida global mediana foi numericamente superior para o esquema de carboplatina, porém sem significância. A gente fica na dúvida se
essa diferença numérica foi por diferença no segmento. Os pacientes que foram submetidos à carboplatina, eles tinham um segmento maior de 11 meses comparado com quem tinha usado cisplatina, que era 9. Isso pode ser uma justificativa, mas não chegou a alcançar significância estatística. E outra hipótese é que a carboplatina daria uma menor toxicidade e acabaria elevando mais a sobrevida global nesse grupo. A sobrevida livre de progressão mediana favoreceu o esquema de platina, mas sem significância. O que a gente observou é que mais pacientes do nosso estudo que usaram cisplatina fizeram mais manutenção do que os pacientes que usaram a carboplatina. Pode ter sido por isso que a sobrevida de progressão foi numericamente maior. E a mediana de ciclos de platina também foi um pouco maior. Os pacientes que usaram cisplatina usaram 5 ciclos, enquanto quem usou a carboplatina, a mediana foi em torno de 4. Isso porque alguns pacientes que usaram carboplatina eram pacientes de protocolo que terminavam com 4 ciclos. Então, essa também é uma crítica ao estudo. Então, pacientes que tinham controle de doença, isso é, resposta completa, parcial e doença estável, apresentaram maior sobrevida do que os pacientes que progrediram ao esquema em primeira linha, com significância estatística. Porém, quem tinha resposta objetiva teve uma sobrevida comparável com quem teve doença estável. Porém, ressalta-se que houve uma diferença numérica, porém não estatisticamente significante, talvez porque a amostra foi pequena. Então esse é um estudo coreano que ele avaliou em segunda linha que os pacientes que usaram a Alinta, se pacientes que tiveram resposta e pacientes que tiveram doença estável, se eles tinham sobrevidas globais diferentes. E como no nosso trabalho ele mostra que a curva de quem teve resposta parcial ou quem teve doença estável são superponíveis. Então ele concluiu nesse estudo com 99 pacientes, também não foi um N expressivo, que quem tem resposta e quem tem doença estável tem a mesma sobrevida global. Também é um estudo retrospectivo que tem que olhar com cuidado. Então, em relação ao tipo histológico, tumores não escamosos apresentaram sobrevida global estatisticamente superior aos tumores escamosos que usaram o tratamento com platina e Alinta, que foi de 15 versus 8,4 meses com significância, porém não houve diferença estatística em sobrevida livre de progressão e nem em taxa de resposta. Também a gente fica o que será que aconteceu, né? Porque era esperado que tivesse uma diferença em sobrevida livre de progressão, porém não houve essa diferença, mas em sobrevida global teve. Então ainda não está claro por que o tumor escamoso vai pior do que os tumores não escamosos, sendo que ele tem a mesma taxa de resposta e a mesma sobrevida livre de progressão. Uma das hipóteses é o tratamento de segunda linha, quantos desses pacientes são submetidos à segunda linha ou não. No nosso trabalho, os pacientes não escamosos foram mais submetidos a tratamentos em segunda linha, com 42% de quem era tumor não escamoso versus 28% para tumores escamosos. A gente não sabe se foi porque os tumores escamosos morreram mais, por isso que eles fizeram menos segunda linha, ou se realmente, provavelmente é mais essa justificativa mesmo. Eles tiveram uma menor sobrevida e acabaram sendo submetidos a menos linhas, ou a performance deles pioraram mais do que os pacientes com tumores não escamosos e acabou se fazendo menos segunda linha para esses pacientes. O uso de inibidores de tirosina quinase foi semelhante entre os dois grupos, 14 versus 16, então isso não teve diferença. Então, só passando nos estudos que a gente tem literatura que compara, que mostra essa diferença de resposta entre os tipos histológicos, esse é o principal, que é o estudo do Scagliotti, que é um fase 3, comparando Cis-Alinta versus Cis-Genzar. Tinha um N expressivo de pacientes, 1.700 pacientes. Foi um estudo fase 3 com tumores de pulmão 3B ou 4. Ele fazia 6 ciclos de cada esquema e parava, ele não fazia manutenção. O desfecho era sobrevida global e era estudo de não inferioridade, que foi comprovado que os dois esquemas tinham a mesma sobrevida global. Mas ele pré-planejou a análise de tipo histológico, então foi uma análise pré-planejada. Então ele mostra que em pacientes com histologia não escamosa, aqueles pacientes que usavam Alinta e cisplatina foram estatisticamente superiores a quem usou o esquema com Cis e Genzar. Houve diferença estatística, assim como no nosso estudo, porém sobrevida livre de progressão não houve diferença, também assim como no nosso estudo. Então,
era esperado que tivesse diferença. Em relação aos tumores escamosos, ele mostra que quem usou cisplatina e alinta foi pior. Ele não chegou a alcançar a significância estatística, mas numericamente a sobrevida foi pior para quem usou cis e alinta em tumores escamosos. Então isso é um dado que também tem que levar em consideração. O outro, e ele pega esse artigo do The Oncologist, é interessante porque ele pega esse estudo do Scagliotti, pega o estudo do alinta em segunda linha, que ele comparou alinta versus docetaxel, junta esses dois pacientes e vê se existe diferença também em segunda linha para quem é tumor escamoso ou tumor não escamoso. Então ele também mostra que quem tumores não escamosos apresentaram sobrevida maior com alinta em segunda linha, no estudo do Hanna, com significância estatística, e também no Scagliotti ele também comprovou o mesmo dado. Esse é um estudo de manutenção com alinta versus placebo. O Dr. José Rodrigues participou desse estudo também. É um estudo fase 3 com 600 pacientes em estadio avançado. Ele comparava quem usava alinta de manutenção, na verdade assim, na primeira linha eram pacientes que não tinham usado alinta. E aí ele randomizava entre fazer manutenção com alinta e usar placebo. Então, na verdade, ele está comparando a alinta com placebo na manutenção. A sobrevida de progressão era o desfecho primário. Poucos pacientes usaram alinta na progressão no grupo do placebo. E ele mostra também uma diferença aí entre os tipos histológicos. Os não escamosos, houve uma maior sobrevida global, a gente vai olhar aqui, de 15 versus 10 meses, com significância estatística. E os escamosos, numericamente, uma pior resposta para quem usou alinta, porém não teve significância estatística. E esse é um estudo fase 3 nórdico, com 446 pacientes, que comparou carbo e alinta versus carbo e genzaro. Esse estudo teve um N menor, ele mostrou que os esquemas são semelhantes, e na análise de subgrupo ele não chegou a essa conclusão. Foi o único estudo que não mostrou diferença em quem era escamoso e não escamoso. Então a gente tem muitos estudos em literatura mostrando essa diferença. Todos levantam a hipótese por que o escamoso vai pior do que o não escamoso, e uma das hipóteses é a expressão de timidilato sintase em tumores escamosos, que a timidilato sintase é maior expressa em tumores escamosos. Essa é uma das hipóteses, mas não é comprovado, isso é visto em estudo retrospectivo. E concluindo então, as combinações de carboplatina com alinta, carboplatina e cisplatina no tratamento em primeira linha apresentaram uma eficácia semelhante e boa tolerabilidade nos pacientes. Pacientes com resposta objetiva apresentaram sobrevida comparável àqueles com doença estável. E o tipo histológico não escamoso é um fator preditivo de maior sobrevida nesses pacientes. Então, se alguém tiver uma pergunta em relação a isso tudo. Muito bom, Augusto. Eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário